Fala galera! Hoje é dia 5 de julho de 2019, são 10 horas da manhã e hoje aqui eu vou fazer o conteúdo sobre opções que há muito tempo a comunidade do Tio Willy pede, o pessoal do Close Friends também pede. É o tema que eu estou falando atualmente no curso Segredos de Família. Então eu vou aproveitar que eu tô em cima desse assunto lá no curso. Vou dar uma aula aqui mais básica para vocês, é claro, mas eu acho que já vai ser muito bom para quem não entende do assunto, para entender alguns conceitos. Quem já entende, consolidar também alguns outros conceitos, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é entender o que é a precificação das opções, como que a gente faz isso. Então, essa tabela é a tabela do modelo de Black-Scholes. São dois acadêmicos que em 1973 eles pegaram um insight do seguinte: imagina que eu tenho uma carteira e eu alavanco essa carteira o suficiente para que a própria carteira seja a garantia desse empréstimo, e aí eu tenho um potencial infinito de ganho. Caso aconteça alguma coisa contrário à minha posição, a conta é encerrada. Então foi assim que eles usaram o insight para fazer o modelo, mas na prática outros acadêmicos e outros praticantes do mercado financeiro já exploravam aí o mercado de opções. Entre eles estava o Edward Thorp, que é um dos gênios aí que eu admiro muito no mercado financeiro. Você, se quiser se interessar mais sobre a vida do Edward Thorp, você pode ler o livro A Man for All Markets, muito bom. Eu não sei como é que é o título em português, mas vale a pena procurar aí que eu acho que já saiu já em português o título, tá? Então, galera, a gente tem 5 variáveis quando a gente está falando de opções pela precificação do modelo de Black-Scholes, tá? Primeiro é o valor do ativo, objeto, e aqui no caso a gente está falando da Vale 3, a gente poderia também estar falando da Petro 4, a gente poderia estar falando do YouTube 4, tá? Vamos falar aqui da Petro 4, que eu acho que está mais interessante. A gente vai vir aqui, ó, nessa minha plataforma chamada Profit Chart, que eu acho que a XP me oferece de graça a ela, tá? Então, vamos ver aqui o preço, o último preço da Petrobras, R$ 27,39. E aqui a gente tem as calls e aqui a gente tem as puts. Então, vamos botar aqui, ó, 27,39. E aqui a gente vai botar mais um outro conceito que é o strike, tá? O strike é o 27,40 que a gente vai falar. Então, galera, primeira coisa, antes de tudo, a gente vai botando aqui anotações, tá? Vamos mudar aqui a fonte. Vamos botar essas letras chamada calibre, tá? Gosto dessa letra. Deixa eu ver se está bom para vocês aí. Então, 5 variáveis básicas ao precificar opções, tá? As opções, como a gente também pode chamar, são derivativos. Então, derivativos são ativos que derivam de outros ativos, beleza? Então, quando a gente está falando de uma opção, a gente tem que ter um ativo base para a gente começar a falar dele. Nesse caso aqui é a Petrobras, a Petro 4. E aí, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o valor do ativo base. Tá, valor do ativo base. No caso é a Petrobras. E aí tem uma outra coisa que a gente chama, que é o strike. Strike é o valor que eu quero determinar como
base daquela opção. Tá, Tiúlio, não entendi, tá complicado aqui. Vamos voltar então uma casa, gente? O que são opções, gente? Opções são direitos através de um contrato, onde você tem o direito, mas não tem a obrigação de entregar ou comprar o ativo numa data futura pré-determinada, tá? Há um preço pré-determinado. Então, o strike é o valor que eu quero determinar como base daquele contrato. Então, no caso aqui, a gente está falando de 27,40 na Petrobras. Mas a gente, quando vem aqui no grid, a gente vê que existem vários strikes, tá? Vários strikes. Tem aqui o 26,15, 26,40, 26,65, 26,90, 27,15 e assim por diante. Até aqui o 29,90, tem mais para cima, mas a gente vai se ater aqui somente a isso. Então, a opção é um direito sem a obrigação de comprar ou vender um ativo por um determinado preço numa data pré-estabelecida. Beleza? No Brasil, as opções têm o vencimento na terceira segunda-feira de cada mês, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, terceira segunda-feira do mês de julho vai ser no dia 15 de julho, beleza? Então, a gente já entendeu que existe um valor do ativo, existe um strike dessa opção. E aí, a gente tem outras variáveis aqui em consideração. Primeiro é a volatilidade. Volatilidade ela é baseada na dispersão, ou seja, no quanto o ativo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí a gente também leva em consideração a taxa de juros. E também leva em consideração o prazo para o vencimento dessa opção. Nesse caso aqui que a gente está vendo da Petrobras, para o dia 15 de julho de 2019, faltam 6 dias úteis só. Olha só, o mercado já abriu e aí começa a ser apregoada aí a opção, tá? Então, a gente vai botar aqui, ó, faltam 6 dias para o vencimento. E aí, a gente vai ver que o preço teórico dessa opção, da call, está em 47 centavos. Da put está em 44 centavos. Mas será que é isso que o mercado está precificando lá? Não! Tá? Aqui está 43 centavos a melhor oferta de compra, 45 centavos a melhor oferta de venda. Então, se aqui está 44 centavos, significa que essa volatilidade está menor. E aí, Tiúlio, por que a gente acabou de fazer isso? Porque se essa precificação está em 44 centavos e o modelo me dá outras variáveis, o que eu tenho que ajustar para o preço estar justo? A volatilidade, tá? Então, eu posso aqui estabelecer que a volatilidade era 50%, aí o preço teria que estar em 86 centavos. Como isso não está, a gente sabe que se a gente botar aqui a volatilidade a 25%, a gente tem um preço de 44 centavos. Então, 27,40, olha só, já está 43 centavos. E aqui, ó, beleza. Aqui a volatilidade ele está me falando que está em 30,94%, 31%, a 27,40, faltando 6 dias úteis. Isso. Mas aqui, ó, a gente já viu que o preço da Petrobras mudou para 27,20. Então, isso aqui é muito dinâmico, tá? E aí a gente vê que a volatilidade, na verdade, está em 30%, que nem está lá naquele meu computadorzinho. Beleza? Então, vamos deixar isso aqui travado para a gente entender
alguns outros conceitos, tá? Existem dois tipos de opções. Dois tipos de opções. Basicamente, existem mais, tá? Mas só que a gente aqui, como está num assunto inicial, a gente vai falar basicamente das calls, que são o quê? São direitos ou obrigações de ganhar. Não, vamos botar aqui, ó. Call é o direito ou obrigação de comprar um ativo numa determinada data por um determinado valor. O que a gente está falando aqui, gente? Quando a gente está com uma call, a gente tem um direito ou obrigação de, num determinado preço, numa determinada data, comprar o ativo por esse valor. A gente também tem a put, que é o quê? Direito ou obrigação de vender um ativo numa determinada data por um determinado valor, tá? Então, vamos simplificar aqui. Call você usa para ganhar com a alta do ativo objeto, caso você seja um titular. A put você usa para ganhar com a queda do ativo objeto, caso você seja um titular, tá? Aí, tio, ele, caraca, o que é isso caso você seja um titular, tá? Existem aqui, gente, também dois personagens, tá? Existe o titular e o lançador. Quem que é o titular, gente? Titular é aquela pessoa é isso mesmo, aquela pessoa que compra a call. Titular vem no lançador, desculpa, é aquela pessoa que vende a call. Titular é aquela pessoa que compra a put. Lançador é aquela pessoa que vende a put, tá? Então, gente, a gente pode ter o papel de titular ou lançador. Se eu sou um titular de uma call e o papel sobe para o infinito, eu estou ganhando com o infinito. Ou seja, eu estou surfando aquela onda para cima, tá? Se eu sou o lançador de uma call, eu estou vendendo uma call. E aí, se o papel sobe, eu estou exposto negativamente a esse movimento, ou seja, eu posso ter um prejuízo infinito. Titular de uma put, eu estou comprando o direito de vender aquele ativo num determinado preço, ou seja, eu estou apostando na queda. Se aquele ativo, objeto, estiver caindo, eu estou ganhando dinheiro. Já o lançador da put, ele está recebendo um dinheiro para ser obrigado a comprar aquele ativo numa determinada data, tá? No strike. Beleza? Então, vamos só determinar isso aqui, ó. Titular tem uma exposição convexa.
pensador tem uma exposição côncava. O que quer dizer isso, Tchulho? Lembra, curva convexa, limite de perda conhecido, ganho ilimitado. O que é uma exposição côncava? Você tem um potencial de lucro limitado, tem um potencial de prejuízo ilimitado, tá? Eu falo, cara, não se expõe a operações côncavas, tá? Você vai ter uma taxa de acerto maior, mas quando você perder, vai levar tudo para o saco. Fechado? Outros conceitos aqui importantes. A gente falou já que existem vários tipos de strikes, tá? E aí, a gente tem aquelas expressões que é o seguinte: in the money, at the money e out of the money. O que é o in the money, gente? É aquele strike que está dentro do dinheiro. Porque isso que é in the money. Vamos dar um exemplo? Tá. Call com strike R$ 25 na Petro 4. Vamos aqui consertar isso. Como é que eu estou dentro do dinheiro aqui, gente? O valor da Petrobras aqui não está em 27,20 agora? Vamos voltar lá para ver se ainda está. 27,20. Eu vou pegar um strike aqui, ó, de 25,15, tá? 25,15. Então, vou botar aqui, ó, 25,15. Olha como é que o preço dessa opção foi para 2,11. A precificação ali está em 2,11, 2,17. Então, eu já estou dentro do dinheiro. Se o ativo subir, eu estou ganhando muito mais rápido. Por quê? Porque eu já estou na situação de estar dentro do dinheiro. 25,15, vamos trocar aqui, ó. O que é o at the money? É aquele strike que está no dinheiro. Júlio, o que é isso? É a call com strike em 27,20 na Petro 4 aqui nesse exemplo. O papel está em 27,20. Vamos ver aqui o que é o strike. 27,15, né? É o mais perto. E aí a gente tem o out of the money. É aquele strike que está fora do dinheiro. Um exemplo aqui é a call com strike em 29,40 na Petro 4. Vamos ver aqui, ó, 29,40. Essa opção está em 6 centavos. Vamos lá na planilha. 29,40. 6 centavos, ó. Tá mal precificada lá. Beleza? Então, o que a gente manda, né, fazer? Vamos ver se o preço da Petro mudou. Só para a gente ser preciso aqui nisso que a gente vai falar. Significa que a volatilidade lá está mais alta. Olha lá, está em 35%. Ou seja, se está mal precificado isso, o pessoal deve vender. Mas aí é uma operação côncava, né? E aí, isso aqui é para call. Para a put,
trocar aqui a corzinha. Vou botar essas cores aqui para ficar mais tranquilo. Já é o contrário. O in the money, isso aqui a gente pode copiar. Mas a história é aqui, ó. É a put com strike em 29,40. Put com strike em 27,20. Put com strike em 25,15. É justamente o contrário, gente. Então a gente vem aqui, ó, a gente vê que na put, né, quanto mais alto o strike, maior o valor da opção. No dinheiro tem um valor aqui. E quanto mais cair, ou seja, se beneficiar da queda, mais barato está a opção. Então, é muito importante a gente diferenciar essas posições aqui, tá? Então, você pode ser um lançador ou um titular da call, da put, nessas posições aqui, ó, que são os strikes. Então, vamos consolidar aqui. Para ganhar dinheiro com in the money, o ativo precisa se movimentar menos na direção que eu sou lançador. Para ganhar dinheiro com out of the money, o ativo precisa se movimentar mais em direção ao meu strike. Para ganhar dinheiro com at the money, ou seja, no dinheiro, o ativo não pode ficar parado, tá? Porque, gente, as opções elas têm uma coisa chamada θ. O que é o θ? É a passagem do tempo. Olha só. Vou botar aqui para 2 dias, vocês vão ver que aqui, ó, o preço teórico vai diminuir, tá? Viu? Agora eu vou aumentar para aqui como se fosse 50 dias. Viu que aumentou o preço teórico? Por quê? Uma opção ela perde a validade conforme o tempo vai passando. Então, isso aí custa. Isso aqui é uma notação de centavos, tá? Vou mudar aqui, ó. Vocês viram que diminuiu o θ conforme o ativo foi passando as datas. Beleza? Beleza? Tá vendo aqui? Então, o que a gente precisa entender aqui nessa dinâmica de in the money, at the money, out of the money? Quando eu estou in the money, ou seja, eu já tenho uma segurança daquele strike, daquela opção, está dentro do dinheiro, o θ vai impactar menos percentualmente naquela minha opção. At the money, ela está com uma gordura bem grande, e aí, quando o tempo vai passando, eu vou perdendo dinheiro só do ativo ficar parado. Quando eu estou out of the money, eu preciso que o ativo ande naquela direção do strike para ele ganhar, e aí eu ainda tenho que ser rápido o suficiente para que o θ não me faça perder dinheiro. Beleza? Cara, fica tranquilo que esse assunto aqui ele não é simples, mas também não é difícil, tá? É uma questão de você se habituar com esses termos. Beleza? Fechado? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que a gente estuda nas opções. A gente tem aqui também opções europeias e opções americanas. Eu vou conferir isso aqui
no Google, só para a gente entender como busca. Eu nem tenho de cabeça isso, tá? Mas uma você pode exercer a qualquer momento e a outra só no dia do vencimento. Então a gente vem aqui, ó. A gente vê aqui, ó, qualquer lugar aqui, ó, explicando aqui, ó. Então, olha só. A distinção faz necessária. Aqui. Tá. Opção europeia, você pode exercer somente no dia do vencimento. Você pode exercer qualquer dia até o vencimento. O mercado, ele é mais concentrado aqui no Brasil nesse tipo de opção, tá? Mas não tem problema, porque a lógica fala que você não deve exercer a opção antes do vencimento, tá? Você não deve exercer a opção antes do vencimento. Então, isso aqui é só uma questão de tecnicalidade, tá? Relaxa. A gente aqui precifica as opções através do modelo da europeia e é isso. Fechado? Relaxa. Só para a gente determinar aqui, é tão pouco importante que eu até tive que ir ali no Google para clarificar aí esse conceito, tá? Mas aí a gente tem que ter uma outra coisa em mente, gente. A gente também tem uma outra coisa nas opções que é o quê? O valor intrínseco e o valor extrínseco. O que é o valor intrínseco, gente? É a diferença entre o valor do ativo objeto e o strike. O que é o valor extrínseco? É o valor da opção menos o valor intrínseco, tá? Exemplo de VI. A gente chama isso de VI, tá? Vamos pegar aqui um exemplo na prática. A gente está falando de 26,40 de strike. 26,40 de strike. A opção lá está 103, 104. A gente vai baixar aqui essa volatilidade para 30. O prazo a gente vai botar exatamente. Então, 106 é o valor dessa opção. Valor intrínseco, 27,20 menos 26,40. A gente tem 80 centavos ali de valor intrínseco nessa opção. Exemplo de VE. É justamente o valor dessa opção, que está ali, ó, 106 e 80 centavos. 1,06 menos. Então, valor vou botar aqui preço para a gente não confundir, tá? Preço da opção. VI mais VE. Que aqui nesse caso tá. E agora você vai me perguntar assim, tio Uli, tá, vamos fingir agora que a gente está aqui 27,40. Qual que é o valor intrínseco dessa opção agora? Strike 26,40.
botar aqui, ó, VEI mais VE. Vamos botar agora o strike 29,40. Qual o valor intrínseco dessa opção? 0. O valor extrínseco dessa opção é o 3 centavos. E aí, o preço da opção continua sendo isso. Então, quanto mais valor intrínseco eu tiver naquela opção, mais seguro eu estou do movimento dos preços andarem ao meu favor e o θ erodir aí grande parte do valor da opção. Quanto mais valor extrínseco eu tiver, mais o θ vai impactar o valor da minha opção e mais eu preciso que aquele ativo ande na direção do strike para eu ganhar dinheiro. Fechado? A gente tem aqui, então, vamos falar aqui do θ, então. É o custo da passagem do tempo de uma opção. Vamos falar agora de uma outra coisa chamada delta. Delta é a sensibilidade de alteração de preço da opção em relação ao ativo objeto. Exemplo, Tiuli. Se a opção tem delta de 0,55 e o papel anda R$1, a opção vai andar 0,55 centavos. Papel anda R$2, a opção vai andar 1,10 reais. É importante a gente entender que a partir do momento que o papel já andou R$1, o delta vai alterar. Por quê? Porque você vai estar com um strike mais dentro do dinheiro. Vamos ver isso aqui na prática, gente. Estamos vendo aqui, ó, tabela do delta. A gente vê que a tabela do delta, ela anda junto com a tabela do strike, ou seja, quanto mais dentro do dinheiro, maior o delta. No dinheiro, normalmente, as opções têm um delta por volta de 0,50, 53 aqui nesse caso. Quanto mais fora do dinheiro, menor o delta. Quanto mais dentro do dinheiro, maior o delta. Vamos botar aqui, ó. Por definição, o delta do papel é igual a 1. Beleza? Beleza? E aí a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, se eu preciso estar exposto na Petro 4 em 1000 ações, eu vou desembolsar o seguinte fluxo de caixa. Deixa eu só mudar aqui a fonte. Quantidade, preço, financeiro.
ativo também aqui, ó, pra gente ficar bonito. Petro 4 aqui, quantidade 27,20. A gente vai ter um delta aqui de quê? Delta é 1. Delta da posição. Beleza? A gente tem um delta de 1000 aqui, não é? Tá. Então, tio Uli, pô, eu quero reproduzir essa exposição aqui através de opções. O que eu vou fazer? Vem aqui, ó. Acho aqui a opção com maior delta, com liquidez. Vamos dizer aqui que é a Petro G25, strike 24,90. 98,96. Beleza? Eu também quero ter 1000 deltas aqui. E aí, o que a gente vai fazer para entender a quantidade? Eu vou precisar comprar Petro G25. Qual o preço que está aqui? 2,42. Vamos botar 2,42 ali. Eu vou precisar comprar 1010 opções, mas aí o financeiro vai ser bem diferente. Olha só, vai ser de 2.445. Essa que é a grande sacada das opções. É eu reproduzir algumas posições com um financeiro muito mais baixo. E aí, através dessa convexidade, gente, eu estou me protegendo de risco. Por quê? Vamos dizer... Vou botar aqui o strike. 0, 24,90. Vamos dizer que a Petrobras ela abre aí o próximo dia de negociação a R$20. Sei lá, aconteceu alguma coisa aí muito triste. E aí a Petrobras ela já abre, greve dos caminhoneiros. Já abre a R$20. Vamos botar aqui o exemplo, então. Petrobras abre a R$20. Qual é o prejuízo aqui? É esse, menos 20. 7,20 de prejuízo, nesse caso. Se eu estou só com a opção, o prejuízo máximo vai ser o valor da opção. Entendeu? Essa diferença aqui foi o que eu economizei no caso desse desastre. Por isso que a gente fala que é convexo você ter a opção ser o titular da opção, tá? Ser o titular da opção. Fechado? Tati, Uli, vamos falar aqui de outra maneira então. Vamos falar aqui então que eu estou no dinheiro, 27,15. O strike é 55,32. 27,15. Deixa eu ver aqui o código. G272. Petro G272. O preço é qual? 55 centavos. E aqui vamos dizer que é 53. Se eu quero ter um delta de 1000 igual ao papel, eu preciso comprar 1.886 opções. E aí eu desembolso R$1.037.
Mas lembrando, se eu decido fazer isso, o θ vai ser mais caro. Fechado? Fechado? Beleza? E aí, se acontece esse desastre, olha quanto que eu posso economizar. Beleza? Então, isso é muito importante a gente entender que esse cobertor é curto. A gente vai estar trocando um pelo outro, tá? Beleza, gente? Então, a gente já entendeu o que é strike, já entendeu o que é o data do vencimento, a gente já entendeu o que é ser titular, lançador, opção europeia, opção americana, a gente já entendeu o que é ser um titular, um lançador, o delta, a gente já entendeu o delta do papel. E aqui, vamos só para a gente finalizar, para essa aula aqui não ficar muito longa, temos 40 minutos já, a gente pode ter algumas estratégias básicas. Pozinho. O que é a estratégia básica do pozinho? Comprar opções out of the money. Qual é o benefício? Operacional. Movimento necessário. Papel precisa ir rápido na direção do preço. Do strike, na verdade. Tá? A gente tem o financiamento, que é o quê? Compra papel, lança call. Papel precisa ficar parado ou subir pouco. Ele pode até subir muito, só que aí eu vou ter que abrir mão da posição. Tem também a straddle, sintético. Compra call e vende papel com delta zerado. Papel precisa explodir para qualquer lado. Trava de alta. Compra call in the money. Vende call strike mais alto. Papel precisa subir na direção de alta com preço acima do strike da call vendida. Trava de baixa. Vende call in the money. Compra call strike mais alto. Papel precisa cair na direção
da baixa com preço abaixo da call vendida. Deixa eu botar aqui, ó. Então, galera, essa aqui foi uma das... são as operações mais básicas aí, tá? Então, pô, já expliquei bastante coisa aqui sobre opções, tá? Acho que vai dar para gerar muita dúvida mesmo. Eu poderia falar aqui de várias outras estratégias, eu poderia falar aqui do financeiro, de algumas dessas estratégias. Mas vai ficar muito longo esse vídeo aqui, eu acho que é bom já a gente terminar por aqui. Qualquer dúvida ou qualquer erro que eu tenha cometido aí, a galera só acusar aí nos comentários, tá? E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí sobre opções, para a gente entender o básico aí dos mercados. Só para fazer o seguinte, só para a gente não sair daqui só vendo a Petro, vamos falar aqui das opções da Vale, só para a gente ver aqui, ó. Aqui é a Vale. Tá vendo que as opções estão com uma volatilidade muito maior na Vale? Por quê? Porque a Vale está caindo, olha, 49,80. Então, quando o mercado está em alta, a volatilidade tende a cair. Quando o mercado está em baixa, a volatilidade tende a subir. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó, um novo gráfico. Isso. Então, a gente está vendo aqui a Vale. Eu vou tentar inserir um estudo. Cara, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Inserir indicador. Isso. Eu vou tentar botar a volatilidade aqui. STUV. Isso. Tá. Aqui, ó. Vou fechar isso aqui. Então, vocês estão vendo... Espera aí. Vocês estão vendo aqui, ó, como que a gente pode plotar o gráfico da volatilidade, entender aí os padrões históricos disso. Olha só, então a volatilidade agora tem 34%. Essa volatilidade aqui de 100% que bateu foi justamente quando aconteceu o desastre de Brumadinho. A Vale estava em R$ 55,00, ela foi abrir em R$ 45,00, uma queda de 20%, tá? Então, galera, tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer. O straddle sintético, ele é uma compra de volatilidade, tá? Ele é uma compra de volatilidade. Se a gente fizesse o contrário disso, compra o papel e vende 2 calls para zerar o delta, a gente está vendendo a volatilidade. Aí o papel precisa ficar parado para você ganhar dinheiro. Então, tomem muito cuidado. E é só o começo, galera. Tenho que ir para Expert aqui. E obrigado vocês aí que acompanharam até o final, tá? Tamo junto.